Olá, meu nome é Priscila Nupan, sou professora de História e Ciência Política, gestora pública e presidente do Instituto Nupan de Educação Política. Bom, nós do Instituto Nupan buscamos esclarecer a população acerca da situação política do país, explicar os conceitos de democracia, parlamento, governo, enfim, e finanças também. A gente então faz um apanhadão aí sobre gestão pública e ciência política para passar de uma forma mais simples para o cidadão. Bom, esse vídeo é sobre o quê? Sobre o voto consciente. Então, na verdade, eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando muitas pessoas vieram me perguntar em quem que eu iria votar, porque elas também queriam votar, né? Então, assim, eu não posso dizer pra você em quem você vai votar, mas eu posso te ajudar a buscar um voto melhor e mais coerente. Primeira coisa, você precisa estudar um pouco mais sobre o seu candidato. Então é importante você fazer a pesquisa, olhar a transparência, não acreditar em fake news, entender como você pode se livrar da fake news, busque sites oficiais, para que você consiga ter informações cada vez mais descontaminada, né? Então não acredite sempre na primeira coisa que você ouve falar do candidato. Segunda coisa, você tem que lembrar que a política ela conversa, né? Então vamos entender uma coisa. O Congresso Nacional representa o Legislativo. O que é isso, Priscila? O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados, com 503 deputados federais, e pelo Senado Federal, com 81 senadores. Então, quer dizer, eles fazem as leis, eles são o legislativo, representam o legislativo. Eles fazem a lei do país. E quem executa as leis do país? O presidente da república. Então, quer dizer, eu preciso de um congresso que converse com o presidente. Então não adianta eu votar no presidente do partido X, que não converse com o partido Y, que é do senador e do deputado federal. Então você precisa entender quais são as coligações, que as coligações são acordos que os partidos fazem entre eles para poder formar uma chapa só e concorrer nas eleições. Então você precisa ter uma noção real, né, desses políticos. E lembrar o seguinte, o Congresso Nacional, ele pode, por exemplo, vetar uma lei do presidente. Então, presta atenção na força. O presidente, através de uma medida provisória, faz uma lei que tem 120 dias de vida. Para ela poder entrar na Constituição, ela vai ter que passar pelo Congresso Nacional. E aí, se o Congresso não apoia e não aprova, ela morre. O presidente pode até tentar reescrever alguma coisa tal, e tentar uma outra aprovação. Porém, se é o senador ou o deputado federal que cria uma lei através de um projeto de lei, essa lei é aprovada tanto no Congresso, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados e sobe para a sanção presidencial, quer dizer, para o presidente colocar em vigor, o presidente lê, não gosta e veta, ela volta para o Congresso Nacional e ela pode ser aprovada lá. Então, quer dizer, se a maioria absoluta dos senadores e deputados federais aprovarem essa lei, ela entra em vigor sem que o presidente queira. Percebe, então, que a força ela está no legislativo, né? Então, o presidente ele tem que se articular com esse legislativo, caso contrário, não existe governo. Então a gente tem que aprender a ter um voto mais consciente para que a gente consiga essa articulação, para que não ocorra uma interrupção, por exemplo, no governo Dilma, que a presidente não conseguia conversar com o Congresso. Então se preocupava-se com a política, aquela instabilidade política que afetava a economia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa para governador. O deputado estadual, ele é o cara que faz a lei do estado. Ele é o cara que está ali dentro da Assembleia Legislativa. E o governador é o cara que ele aprova essas leis, que ele é a representação do executivo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, que o voto seja coerente entre esse deputado estadual e o governador. No entanto, não se esquecer que o governador conversa com o presidente. Então, percebe que, assim, você precisa se informar mais. Não estou dizendo que você precisa participar de um partido político, coisa parecida. Claro que não. Mas você precisa entender como é que funciona, pelo menos um pouco, a política pública, por que está aumentando o imposto, por que não está revertendo para você. Essa participação que é necessária para a gente ter uma mudança no país. Caso contrário, as coisas vão continuar do jeito que estão. Não adianta reclamar, porque ninguém vai fazer um milagre para a gente. Outra coisa, nós temos um problema. O problema é o seguinte. A urna eletrônica que nós usamos é de primeira geração. Essa urna ela é totalmente fraudável. Então, quer dizer, existem outros países que usam urna eletrônica, só que são de terceira geração, que é um sistema que é muito difícil de ser fraudado. Então, a gente tem um problema também com as fraudes das urnas eletrônicas. Quer dizer, isso acaba interrompendo o nosso exercício da democracia, e que é o voto também. Então, nós temos um problema no país que é um pouco complicado. Não, mas não desista do seu voto, por favor, busque lá. Eu vou regravar a questão do voto nulo e voto branco, que não ajuda em nada. E da mesma forma você está participando da política votando branco ou votando nulo. E também vou fazer um vídeo sobre a questão das urnas eletrônicas. Muito obrigada!